fique antenado para isso que Deus quer fazer no nosso meio. E o tema dessa palavra é conhecer, né? É conhecer a Deus, o chamado supremo à existência humana. Deus estava falando, né? Começou a ministrar muito forte no meu coração a diferença de quem conhece a Deus, né? E como que vive uma pessoa que de fato conhece a Deus e como que vive uma pessoa que conhece apenas por estudar, por ouvir falar, porque hoje em dia, às vezes, a gente está sendo muito forjado a buscar ter mais interesse pela, talvez, a teologia da prosperidade, uma teologia que alimenta muito o nosso ego. Não que Deus não possa nos prosperar, não é isso, mas o centro do evangelho nunca vai ser o financeiro. O centro do evangelho nunca vai ser Cristo, que realiza os meus problemas apenas. O centro do evangelho não vai ser eu chego a Deus para que ele possa me solucionar algo que eu não consiga, e assim que eu consiga esse resultado, eu me afaste dele. Por quê? O que que isso significa? Isso significa que o nosso conhecimento de Deus é apenas pelas obras que ele faz. E esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é um Cristo que morreu, que deu a vida dele por nós, para que nós também pudéssemos com ele cear um dia, não só apenas para nos levar para o céu, mas também para que aqui na terra nós tivéssemos uma vida de relacionamento com ele. Então, o conhecer a Deus nesta manhã, eu quero que a gente preste bastante atenção no que Deus vai falar, porque vai para muito além do que apenas ler sobre ele, do que ouvir uma palestra sobre ele, do que ouvir uma pregação sobre ele. O conhecer a Deus é algo de relacionamento. Eu posso estudar tudo sobre. Vou escolher alguém aqui que está na minha tela, vamos pôr a primeira, que é a Fran. Eu posso estudar tudo sobre a Fran, eu posso ler sobre o que ela faz no trabalho, sobre o dia a dia dela, como que ela levanta, eu vou saber tudo sobre a Fran, porque eu estou lendo e estudando sobre ela. Mas se eu não tenho relacionamento com ela, eu não conheço. Eu apenas sei de informações, mas na intimidade tem coisas que eu nunca vou conhecer lendo. E a proposta que Cristo coloca para nós é exatamente isso. É um conhecimento na intimidade. É mais do que uma leitura, é mais do que apenas estudar sobre ele, é mais do que apenas ouvir sobre ele, é relacionar com ele. É relacionar, que nesse lugar de relacionamento com o Senhor, ele revela a nós coisas profundas que ele só revela aos amigos, né? E ele fala conosco com antecedência aquilo que vai nos sobrevir, os problemas que vamos enfrentar, ele começa a mostrar através de sonhos e tantas coisas que ele fala também conosco, ao nosso espírito, fala de voz audível, ele fala como ele quiser falar, mas um fato é, na intimidade nós não somos pegos de surpresa, porque nós temos um Deus que nos prepara para até a tempestade que está por vir. Então, aqui em Jeremias, olha que parte, que versículo lindo, Jeremias 9, o 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, aqui nesse versículo, não se glorie na sabedoria, não se glorie na riqueza, não se glorie, sabe, nenhum, ele colocou aqui três forças, né? Três forças, que é a sabedoria, né? A força humana e a riqueza. E ele diz: olha, não se glorie nessas coisas. Se vocês querem se gloriar em alguma coisa, gloriem em quê? Em me conhecer. Então, aqui na sabedoria, vamos dizer que pode ser uma aliança diplomática, uma aliança política, algo que a pessoa fala: nossa, eu sou sábio e tenho a confiança das pessoas, meus relacionamentos, minhas amizades é só alto nível, e a pessoa começa a se gloriar por essa sabedoria. E aí aqui ele vai dizer: olha, não se glorie nisso. Não se glorie nisso, isso é coisa passageira, isso é coisa que não vai te levar a lugar algum.
Não se glorie na sua própria força. Quantas vezes a gente, né, tem aquele orgulho que nós até agora santificamos algumas coisas que a Bíblia não santifica, né? Tem a inveja santa, a inveja branca, o orgulho santo. E aí, eu tenho tanto orgulho da minha força, de tanto que eu trabalho, que eu faço, que eu aconteço, e eu fico muito assim, confiante. Aí a pessoa às vezes não tem essa clareza, né, na sua vida do consciente, digamos assim, que ela se gloria, que ela confia muito na força do seu próprio braço. Ela confia muito que tudo aquilo que ela está fazendo é o suficiente para manter ela de pé, para sustentar, para dar o suficiente para a sua vida. E não é. Então ele diz: olha, não se glorie nisso, na sua força. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos controle sobre nada. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Esse ar que eu respiro, eu não tenho controle sobre ele. O movimento do meu corpo que eu estou fazendo, a minha fala, eu não tenho. Deus está no controle de tudo isso. E aqui basta um comando no cérebro, basta um sangue que derramou no lugar do cérebro, que isso pode ser capaz de me colocar numa cadeira de roda, em cima de uma cama, que Deus nos guarde, nos guie. Mas o que eu quero dizer é, se eu me gloriar nisso, em qualquer competência que seja humana na minha força, eu estou me gloriando no pior lugar possível. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre nada disso. O que pode acontecer? Se caso acontece se eu me glorio no trabalho, que talvez é um trabalho, um bom trabalho, eu perco ele, eu quero perder também a vida. Se eu me glorio na força do meu braço, que eu sou guerreira, que eu trabalho, que eu levanto, que eu faço, que eu aconteço, e se acontecer uma doença, não tem força nem para querer viver. Então, quando eu me glorio em conhecer o Senhor, eu sei que o meu Senhor, ele não me quer pelo meu serviço apenas. Ele me quer porque ele me amou. Ele me amou. Ele amou primeiro a Cristiane. E depois aquilo que eu vou fazer em Cristo é exatamente por causa desse amor, mas ele não me amou pelo meu serviço. Eu posso estar em todo vapor, frutificando muito, ou eu posso estar num tempo que Deus falou: para, agora é um tempo de silêncio, é um tempo de quarto, é um tempo de tete a tete. E Deus vai me amar do mesmo jeito. Então, isso não é nesse lugar que nós colocamos a nossa força, e nem nas riquezas, porque a riqueza também nós podemos tê-la hoje ou não ter amanhã. E ainda que toda a fase da terra se passe ricos, a riqueza não vai para o caixão conosco. A riqueza não vai para a eternidade conosco. Nada disso. Mas ele fala: olha, se tem uma coisa que você tem que gloriar, olha, gloria em me conhecer. Esse é o maior presente que nós temos, é conhecer a Cristo. Porque quando nós nos gloriamos em conhecer a Cristo, nós queremos ainda mais um relacionamento com Ele. É um relacionamento, sabe? A palavra relacionamento, ela vem. Vou dividir ela aqui em duas palavras no hebraico. Achei super interessante, que é o iada, que é o conhecer, olha isso, e o biná, que é o entendimento, né? Que é o conhecimento. E não é apenas um conhecimento cognitivo, mas é relacional. Ele é experimental. Ele é um conhecer que envolve intimidade, submissão e transformação. Olha que forte, irmãos. Não é um conhecimento apenas experimental, não é um conhecimento apenas cognitivo, que é esse que você vai estudar, 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 mas ele é um conhecimento de relacionamento, de intimidade, de submissão, de transformação. Isso quer dizer, se eu conheço ao Senhor, eu tenho essa intimidade com Ele. E se eu tenho essa intimidade com Ele, eu sou submisso a Deus. Não tem como, irmãos, conhecer a Deus, ter intimidade com Ele e não obedecer. A própria palavra do Senhor em João vai dizer, né? Se a gente fala que ama o Senhor e não obedece, nós somos mentirosos. E se eu falo que eu amo o Senhor, mas eu não me relaciono com Ele, isso é impossível. Também é uma mentira. Porque quando você ama alguém, você quer relacionar com ela, você quer conversar com ela, você prioriza tempo, né? Talvez você com seu esposo, sua esposa, seu filho, sua amiga, seu amigo, você não tem tempo, mas você fala: meu Deus, eu estou com saudade dessa pessoa, eu tenho que falar com ela. Então, o que que você faz? Você cria tempo, você cria jeito, você tá indo para algum lugar, você chama essa pessoa para ir com você só por causa desse relacionamento e você quer estar perto dessa pessoa.
Então, isso é muito forte. E é exatamente esse conhecimento que Jesus está nos chamando, para que a gente saia do raso de conhecer a Deus apenas pelas suas obras. Olha só o resultado de quem conhece a Deus pelas suas obras. Imagina, eu conheço as obras de Deus. Eu conheço o que ele fez, os milagres de transformação, de salvação, tudo que ele fez na minha casa, nos testemunhos que vivi, tá? Eu conheço só esse Deus. Quando alguma coisa sai fora, quando Deus não faz o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu me revolto contra ele. Isso é um dos princípios de quem conhece a Deus de ouvir falar. Olha, eu conheço a Deus e agora eu estou passando uma fase de desemprego. Deus não faz nada mais para mim. Eu parei de ir na igreja mesmo. Eu deixei Deus para lá porque Deus não está nem aí comigo, não sei o quê, não sei o quê. Isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal que o nosso conhecimento de Deus é apenas pelo aquilo que ele faz e não conhecimento de relacionamento. Quer ver? Eu vou dar aqui logo, antes de continuar os tópicos que eu tenho aqui preparado, eu quero dar aqui logo um exemplo para a gente entender. Vamos pensar aqui em Davi. Davi estava, digamos, aos nossos olhos ali rejeitado pela sua família. Portanto, que ele nem foi a primeira pessoa a ser convidada para sentar à mesa como a opção de alguém que seria ungido. Mas hora nenhuma na Bíblia você vai ver Davi falando assim: olha, eu sou rejeitado da minha família, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, eu vivo essa vida porque meu pai me tratou assim, minha mãe tratou assim, meus irmãos tratou assim, todos me rejeitaram, não sei o quê. Não, Davi conhecia, ele estava lá atrás das ovelhas malhadas, que é as ovelhas de menor valor, no lugar de, digamos, de maior rejeição da sua casa, porque nenhum de seus irmãos estava lá, mas ele conhecia Deus. E esse conhecimento dele de Deus nunca abalou a fé dele. E Davi é tirado daquele lugar, ele é derramado o óleo da unção, Deus manda Samuel ungir ele, pronto. Mas para onde ele volta? Para trás das ovelhas. Ele não foi ungido e foi para o palácio, não. Olha, agora eu sou rei, agora os meus irmãos vão ver, agora todo mundo vai ter que ver eu aqui no palco, eles vão estar lá na plateia, vão ter que me aplaudir, porque olha isso. Não, não, não. Ele volta para trás da ovelha tranquilamente. E um belo dia o pai dele fala: olha, Davi, vai lá visitar seus irmãos na guerra, vai ver como que está a situação e trazer notícia, levar comida. E Davi vai. Quando ele chega lá, olha a postura de quem conhece a Deus. Ele não tem nenhuma marca de rejeição, de falta de confiança, de nada na vida dele. Ele chega lá, ele ouve um gigante desafiando o povo de Deus. E quando ele ouve aquele gigante desafiando, ele vai perguntar para o irmão dele: olha, o que está acontecendo aqui? O irmão dele já responde áspero: o que você vem fazer aqui? Me perturbar, não sei o quê. E começa ali já a humilhar Davi. Davi olha para ele e fala: olha, o que foi dessa vez? O que eu te fiz? Tá ali, tipo assim, eu vou para o outro. E Davi não desiste, não. Ele vai então perguntar a outra pessoa: olha aqui, quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? O que o rei vai dar para quem, né, vencer essa batalha? E não sei o quê. E aí, quando ele vai, irmãos, olha só para isso. Se Davi olhasse para a incapacidade dele, para o tamanho dele, não sabia lutar, não tinha roupas de guerra, não tinha nada que na terra era usado para aquele momento. Naquele tempo ele não tinha nada. E muitas vezes nós deixamos de ser usado por Deus exatamente por esse motivo, porque nós não o conhecemos o suficiente, nós não nos relacionamos com ele nessa intensidade. Porque quando nos é colocado um desafio desse, a primeira coisa que a gente olha é a nossa capacidade. A primeira coisa que nós olhamos é a nossa altura, é aquilo que nós não temos. E nós não olhamos para aquilo que nós temos, que é o suficiente. Cristo é o suficiente na nossa vida. E Davi, ele era tão ousado, ele conhecia tanto isso, o que que ele faz? Olha, eu não tenho problema, e ele vai até o rei e ele fala: eu quero lutar contra esse incircunciso. Que ele ia jogar, ia matar um gigante, era impossível. Porém, ele sabia o Deus que ele conhecia, ele não estava baseado na circunstância, mas no Senhor que ele conhecia. E ele se prepara todo e tá, e vai para a guerra. E ele vai com o quê? Com 5 pedrinhas, com uma funda, com uma arma de guerra que não existe.
E ele vai na força, portanto que quando ele chega lá, ele fala, o gigante começa a rir dele, zombar dele, você está achando que eu sou um animal, que eu sou qualquer coisa, e ele fala, não, eu estou indo contra você, não é na minha força, eu estou indo contra você é no nome do Senhor dos Exércitos, e contra o Senhor dos Exércitos você não pode ficar de pé, no nome do Senhor dos Exércitos eu já venci essa batalha, e ele vai com aquela fé, com aquela convicção de quem conhece. E quando ele vai, irmãos, vitória é garantida. A vitória é garantida para quem vai conhecendo no nome de quem que está indo. E quando ele vai, o Senhor dá a ele vitória. Ele derruba o gigante com uma pedra. E logo ele usa a espada do próprio gigante para cortar-lhe a cabeça e o nome do Senhor foi glorificado. Então, porque ele conhecia, ele teve esse comportamento. Porque ele conhecia o Senhor, ele não se abateu. Então, por isso, nós temos que nos gloriar em algo, seja em conhecer o Senhor, porque o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá capacidade, o Senhor faz brotar água da rocha para matar a nossa sede, ele faz cair maná do céu se nós estamos com fome, ele é aquele que apaga a força do fogo, aquele que fecha a boca do leão, aquele que nos deixa morrer apedrejado, como Estevão morreu também, mas quando ele estava sendo morto, ele viu os céus abertos e Cristo sentado à direita de Deus. Ele não estava vendo pedras, ele não estava vendo humilhação, ele não estava vendo uma morte pública, ele não estava vendo aquela, eu faço tudo para o Senhor e agora o Senhor me permite essa exposição. Ele não estava lamentando, mas ele estava vendo os céus abertos e Cristo sentado à direita de Deus. Queridos, quando nós conhecemos a Deus, nós podemos ser livres da morte ou sermos mortos por ela. Não importa. O que importa é eu conheço o meu Senhor. E seja viver ou seja morrer, é tudo para a glória dele. Se eu vivo é Cristo, se eu morro é para Cristo, a minha vida é de Cristo. Então, se ele me livrar da morte, eu glorifico porque eu conheço um Deus que livra. Mas se ele não livrar também, fique sabendo, ó rei, como diz ali Sadraque, Mesaque e Abednego, fica sabendo, ó rei, se ele pode nos livrar. Eu tenho essa certeza, eu conheço esse Deus. Mas fica sabendo que se ele não livrar também, não tem problema, eu estou indo para morar com Ele. Então, eu tenho uma convicção. Então, minha vida com Cristo é uma vida constante. Não é uma vida que hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou orando, amanhã eu já não quero orar mais. Hoje eu tenho toda a motivação do mundo porque eu recebi uma grande bênção. Mas amanhã eu estou desmotivado porque eu não estou vendo saída do problema que eu estou passando. Meu irmão, Deus nos chama nesta manhã. Ei, vem para esse nível de conhecimento. Ei, vem para esse nível de intimidade. Vem para esse lugar que aonde só você me conhecer, você encontra deleite. Aonde só o fato de você me conhecer, você encontra descanso. Gloria-se nisso, gloria em me conhecer. Nós vamos ver aqui que Deus ele colocou aqui os três pilares, ele vai falar em Jeremias, ele vai falar que conhecer esse Deus, que ele é o que? Juízo, ele é misericórdia, ele é justiça. E quando nós conhecemos a Deus, ele também nos convida a praticar, a sermos como ele, né? Em Oséias 6:6, está dizendo assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Olha isso, irmãos. Nós muitas vezes oferecemos sacrifício, nós oferecemos um monte de coisa que Deus não está nos pedindo. E quantas vezes Deus está nos pedindo algo? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto, ele te vê. Nós não fazemos. Nós não fazemos, mas às vezes nós estamos oferecendo sacrifício, holocausto e um monte de coisa, e Deus está dizendo: olha, misericórdia eu quero, eu sou um Deus misericordioso. E nós estamos muitas vezes com o nosso coração cheio de vingança, querendo que só a justiça, nós esquecemos da misericórdia e da justiça do nosso modo de ser, e não da forma de Deus. Então ele está dizendo aqui: olha, conhecimento de Deus é melhor, sabe? É mais, Deus requer mais isso de nós do que o sacrifício, do que o holocausto. Em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. Olha isso, irmãos, a vida eterna é essa. Quando nós aprofundamos em conhecer o Senhor, ele vai revelar a nós o seu caráter de misericórdia, de justiça, de
amor, retidão. Conhecer a Deus, nós vamos conhecer as virtudes da sua ação. E quando nós conhecemos, nós somos o que está. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia também, você já deve ter me visto citar ela, e eu vou citar de novo, que lá de João, quando fala: olha, vocês são os ramos, eu sou a videira, vocês são os ramos. E quando nós olhamos para esse conhecimento de Deus, quando nós olhamos para o caráter de Deus, quando nós olhamos para quem Ele é, quando nós vivemos, queridos, quantas vezes nós estamos ali pronto para fazer algo com a nossa própria mão, e o Senhor nos para e faz uma pergunta, e naquela pergunta eu lembro, por exemplo, um dia que eu estava ali, uma pessoa falando mal de Deus, falando mal de Deus, de Deus, e falando, desesperadamente, eu estava esperando ela acabar de falar aquele monte de coisa, porque eu já estava irritada, porque afinal de contas estava falando do meu Deus, e eu não gosto que fala do meu Deus, a gente não gosta que fala de quem a gente ama, mas eu estava ali pronta com as preparações humanas para falar com aquela pessoa: olha, você está falando contra Deus, você não sabe de que você está falando, e começar a debater ali uma discussão. Na hora que eu estou pronta ali, esperando que ela me desse uma brecha para eu entrar, o Espírito Santo falou antes que eu falasse, e ele disse: eu não preciso que ninguém me defenda, só me representa. E eu falei: Deus, e agora? Como que eu vou te representar nesse momento onde a pessoa está descarregando toda a frustração da vida dela, de desobediência, de pecado? O Senhor deu tantas direções e ela não obedeceu nenhuma, e agora tudo que aconteceu na vida dela de ruim, ela coloca na sua conta. Como que eu vou te representar nesse momento? E daquele momento para frente, eu só fui ali orando e falando com o Espírito Santo. Quando ela terminou de falar, o Senhor falou assim: vai dar um abraço nela. Dá um abraço nela e fala que eu ainda a amo, que eu nunca me esqueci dela, mas que eu estou esperando que ela se achegue a mim. Porque a Bíblia fala para quê? Porque a gente tem que ter uma reação. Nós achegamos a Deus e Ele se achega a nós. Nós buscamos ao Senhor e Ele responde. Então nós agimos em direção a Deus, e Deus, Ele até nos convida. Nesse momento, nós estamos aqui nessa essa ministração, Deus está nos fazendo um convite: ei, vem me conhecer. Ei, sai desse lugar raso. Ei, eu quero um relacionamento mais profundo contigo. Mas se nós não dermos a resposta, se nós não nos achegarmos a Deus, isso nada vai mudar. Nós vamos sair dessa reunião e vamos continuar com a mesma vida, com a mesma situação, e daqui a pouco essa nossa não obediência vai refletir em consequências, porque tudo que nós fazemos, as nossas escolhas, seja de obedecer ou desobedecer, não existe escolha neutra. Isso vai trazer para nós uma resposta. E quando nós começamos a colher resposta que é da nossa desobediência, nós também nos voltamos para Deus e falamos: cadê o Senhor? Nós ficamos bravos com Ele, mas naquele momento Deus falou assim: me representa. E ali Deus usou misericórdia. Deus aplicou irmãos, foi algo surreal, porque eu estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. E eu mesmo não entendia nada. Eu falava: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu mesmo estava sendo edificada com tamanho amor de Deus, com tamanha graça, com tamanha misericórdia de Deus, como que Deus estava querendo aquela pessoa de volta para perto dele a qualquer custo, não importava o que ela estava falando. Deus estava dizendo: olha, eu estou por trás desse sentimento que ela está, eu estou por trás dessa fala, eu sei que no fundo ela está querendo se aproximar, mas não está conseguindo. Então não é hora de brigar com ela, é hora de acolher, é hora de abraçar, é hora de trazer para perto. E Deus mudou aquela situação com aquela irmã, aquela senhora começou a chorar, a chorar, a chorar, e de repente ela foi quebrantada pelo Espírito Santo, que na minha visão, do meu jeito de ser, poderia virar ali até uma certa discussão, em ela atacando Deus e eu defendendo Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo assim, nós estamos perdendo nossos familiares, nossos filhos, o nosso marido, pessoas que está ali dentro, próximo de nós, que precisa de um abraço, que precisa de um acolhimento, que precisa de uma palavra de dizer: você vai conseguir, nós estamos juntos, nós estamos fazendo o mesmo papel que Satanás, nós estamos dizendo: você é um pecador, você não muda de vida, todo dia a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa, não muda, não reconhece, não sei o quê, não sei o quê. E nós mesmos estamos matando os nossos, porque nós mesmos não conhecemos o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, Ele vai nos ensinar como fazer, Ele vai nos ensinar como envolver com Ele, para envolver com aquele que Ele quer que nós envolvamos.
E de forma que nós não vamos acusar, para isso já tem Satanás, nós vamos abraçar e nós vamos orientar. Não quer dizer que nós vamos concordar com o pecado, não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça do pecado. Às vezes nós confundimos isso, falando, não, mas se eu fizer isso, eu vou estar aplaudindo o pecado, eu vou estar incentivando essa pessoa a continuar no pecado. Não é isso, não é isso. Mas você vai falar da forma certa, do jeito certo, no momento que o Espírito Santo te falar para falar. Mas a nossa ação, queridos, o Senhor me deu uma palavra aqui em Salmos. Quer ver? Não tá? Deixa eu buscar ela aqui rapidinho. Que eu fiquei ali um tempo, Salmo 19:5, que está aqui, diz assim: olha, que é o sol, é como o noivo que sai dos seus aposentos, se alegra como um herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade do céu e até a outra, e vai ao seu percurso, e nada pode esconder do seu calor. Olha só, Deus começou a falar comigo através do sol. Ele disse: olha, o sol sabe o propósito dele. Ele nasce todos os dias alegre, como um noivo. Ele vai de uma extremidade até o outro, ele sai do seu aposento e vai até a outra extremidade do céu. Ele faz todo esse percurso e, quer dizer, ele está ali cumprindo o seu propósito. E Deus falou comigo assim: imagina, quem está aqui na terra. Tem dia que está reclamando do sol, falando: olha, o sol hoje nem deu as caras, o sol hoje nem apareceu, hoje eu nem vi sol, o tempo está escuro, está chuvoso, está horrível, cadê o sol? E o sol está lá cumprindo o propósito dele. Ele está lá no mesmo lugar, ele nasceu no horário que ele tinha que nascer, ele andou o percurso, ele ainda vai fazendo o percurso dele, ele não para me justificar: ei, eu estou aqui, ei, eu estou brilhando, ei, eu estou aquecendo sim, ei, você não está me vendo porque você está num lugar de tempestade, mas eu estou aqui acima das nuvens. Quantas de nós já não pegamos um avião num dia que estava fechado, que estava chuvoso, e quando a gente venceu, atravessou a nuvem, o sol estava lá lindo, maravilhoso, brilhando, e nós olhamos e falou: uau, você está aqui, né, sol? Eu pensei que hoje você não tivesse nascido. Quantas vezes o sol está levando pedradas, o sol está todo mundo, mas esse sol mentiroso, ele está aí, mas nem aquece, ele está frio, e ele está levando as pedradas dele, contudo, ele está cumprindo o seu propósito, do início ao fim, todos os dias cumprindo o seu propósito. Ele não para justificar que, olha, eu tô acontecendo. Agora, quem vai ver o brilho do sol todos os dias vai ser quem está mais próximo dele, quem está acima da intimidade. O que muda o lugar do sol não é o sol em si, é o local aonde nós estamos. Se eu estou na terra e se hoje está chuvoso, eu não vejo o sol. Mas se eu pego o avião e eu atravesso a nuvem, o sol está lá. E nós, como cristãos, nós precisamos saber ser como o sol. Nós precisamos entender o propósito pela qual Deus nos chamou. Quer ver uma pessoa que eu posso citar aqui que me inspira muito? José. José do Egito. Olha o sonho que José teve. José era amado do pai. E um dos primeiros motivos pelo qual ele era odiado pelos seus, porque ele era amado pelo pai. Esse era o primeiro ponto. E depois ele conta os seus sonhos, os propósitos que Deus tinha com ele. E o que vai acontecer com José? Ele vai andar no sentido contrário. Ele está ali com uma revelação de um lugar de posição onde o seu pai e seus irmãos vão se prostrar diante dele. E ele está indo para ser vendido como escravo. Ele está sendo injustiçado na casa de Potifar. Imagina, irmãos, você está na casa de Potifar, você faz a melhor escolha, porque que José fala: eu não pecaria contra o Senhor meu Deus e nem contra Potifar. Mas, em primeiro lugar, ele está ali colocando Deus. Eu não pecaria contra Deus. Só quem o conhece tem esse temor. Só quem o conhece é capaz de dizer: olha, eu não vou pecar contra Deus. Está tudo ao meu redor querendo me provocar ira, raiva, ódio, e quer me levar por meio do disse-me-disse, da fofoca, de não sei o quê, mas eu não vou, porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não pecaria contra o meu Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não pecaria contra essa pessoa. E aí José está ali cumprindo o propósito dele, mas quando ele sai da casa de Faraó, então eu fico muito impactada, porque ele sai correndo da sua esposa, ele não peca, ele sai daquela situação de pecado, ele não aceita pecar com ela, ela segura a capa dele, com aquela capa, ela denigra, é isso aí, a imagem dele,
E naquele momento, o que que vai acontecer? José vai parar no presídio por um pecado que ele não cometeu, exatamente porque ele não quis pecar. Mas quando ele chega no presídio, ele não chega como uma vítima, ele não chega como aquela pessoa que está sendo injustiçada, ele não chega ali falando, Deus faça justiça, olha isso, Deus pega a mulher de Potifar, mata ela, coloca um câncer nela, faz não sei o que nela. Existem orações assim, irmãos. Mas José está ali cumprindo o propósito dele incansavelmente. E ali naquele presídio, ele começa a prosperar aquele lugar. Aquele lugar começa a prosperar. Aonde José chegava, havia prosperidade. Aonde José chegava, o ambiente mudava. Aonde José chegava, ele ganhava a graça das pessoas, porque ele estava ali cheio da graça de Deus. E quando nós conhecemos o Senhor, nós não precisamos mudar o nosso comportamento pela injustiça que vivemos. Nós não podemos começar a falar de outras pessoas para nos justificar. Nós não precisamos mudar a nossa essência por causa daquilo que estamos passando. É ser como o sol, tá em dia de tempestade, mas ele está lá brilhando e cumprindo o propósito dele. É ser como o sol, que pode todo mundo estar falando mal dele naquele dia, ele está cumprindo o propósito dele. E se nós conhecermos o nosso propósito, nós seremos como José. Ele estava cumprindo o propósito dele no presídio, como escravo, no poço, aonde José foi, em todo esse tempo de propósito dele, de processo, em todo esse tempo de processo dele, onde ele fez o nome do Senhor conhecido. Isso é um sinal de alguém que conhece a vida de Deus, que é quem conhece a Deus, como João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. Ao conhecer a Deus, ele é capaz de transformar o coração. O nosso coração é transformado. Olha só em Jeremias 5:4. Então eu disse: certamente são os pobres, são loucos, pois não sabe o caminho do Senhor, o justo juízo. Então Jeremias está aqui falando, né? Sobre as pessoas, ó, certamente eles são pobres, eles são loucos. Por quê? Porque eles não conhecem o caminho do Senhor. Então, conhecer o caminho do Senhor faz com que mudamos a direção da nossa vida. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Senhor é a prudência. Olha só, irmãos, conhecer a Deus, conhecer o Senhor é o princípio, o temor do Senhor, e é a prudência. Quando nós conhecemos o Senhor, nós nos tornamos uma pessoa prudente. Olha em Filipenses 3:8-10, olha o que Paulo vai escrever aqui. Sim, deveras considero tudo como perda. Ele está dizendo de todo o conhecimento humano que ele tinha. Muito, acho que se falava 5 línguas, se não me engano, tinha vários cursos superior, e ele diz: olha, eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, mas o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Quando nós conhecemos a Deus, nós buscamos a Deus em oração com sinceridade, sabe? Nós não queremos atalho. Nós não queremos aquilo que nós conhecemos que fulano fez esse caminho, eu vou fazer também. Vou cortar por aqui. Deus está querendo nos fazer entender algo, mas nós não entendemos, porque nós não o conhecemos. Quando nós examinamos o caráter de Deus, nós passamos também a ser como ele. A nossa vida, ela é transformada, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a sua sinceridade, nós conhecemos o seu caráter misericordioso, o seu caráter de justiça, o seu caráter de amor, o seu caráter, nós o conhecemos de integridade, e o que isso vai passar a acontecer na nossa vida? Nós vamos começar a reproduzir isso.
Quando nós conhecemos a Deus, nós rejeitamos a glória desse mundo. Nós queremos saber mais de Deus. Nós não queremos a glória do mundo, nós não queremos o que o mundo tem para nos oferecer, mas nós estamos gloriando em conhecer o Senhor. E esse conhecimento, ele é inesgotável. Nós queremos conhecer Ele mais. Eu quero saber mais quem é Deus hoje do que eu conhecia ontem. Eu quero saber mais quem é Ele amanhã do que eu sei hoje. Porque tem um filósofo que ele vai dizer, o Tozer, ele vai dizer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Quando nós pensamos, se eu perguntar para você quem é Deus para você, o que vem à sua mente, isso já vai falar sobre você mesmo. Já é uma das coisas mais importantes. Mas existe algo ainda que é muito mais importante, porque muitas vezes nós falamos, Deus, ele é tudo para mim. Quantas vezes, irmãos, eu já caí nessa? Eu dizia, Deus é tudo para mim. Mas quando veio-me um problema inesperado, eu estava me pegando em desespero. E de repente, o Espírito Santo me lembra: opa, você não me disse que Deus é tudo para você? Você não disse? E aí a gente para e fala: epa, não tá batendo o que eu falo com o que eu estou vivendo. Olha, eu falo, eu não tenho preocupação com nada, eu confio em Deus, eu descanso nele. De repente, eu perco o emprego e eu começo a ficar ansiosa com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como que eu vou pagar as contas, como que eu não sei o quê. E o nível de ansiedade vai tomando conta da nossa vida. E a gente para e fala: opa, o que eu falo, o que eu prego e o que eu vivo está diferente. Eu ainda não conheço Deus o suficiente. E aí eu vejo a necessidade de um tempo maior, num particular com o Senhor, que eu preciso aumentar o meu tempo de intimidade com Ele. Porque nesse tempo de intimidade, a gente começa a ver realmente isso tudo realmente é possível viver. É possível viver uma vida aonde nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, aonde nós temos e entendemos que Ele cuida de nós. É possível a gente viver uma vida que o conhecer o Senhor é o maior presente que nós temos. Obedecer aonde Ele nos orienta e fazer o que Ele nos orienta a fazer é possível. Mas não é possível essa vida de fazer o que Deus quer, de viver como Ele quer que vivamos, de reproduzir o caráter dele, se nós não o conhecemos na intimidade. Se nós o conhecemos apenas de ouvir falar. Então, não tem possibilidade de eu ler sobre Deus e dar conta de ser quem Ele quer que eu seja na situação, na confusão, na hora da dificuldade, na hora da tempestade. Mas quando nós paramos, e aí a tempestade quer sacudir o nosso barco, às vezes, por vezes, nós começamos a nos agitar diante da tempestade. Mas aí a gente fala: opa, aonde que eu estou indo? Não é esse o caminho. Eu vou entrar para o meu quarto. Eu vou lançar tudo ao pé da cruz. Eu vou falar com o meu pai. Eu vou lançar sobre ele. Eu não quero aplausos do mundo. Eu não quero reconhecimento do mundo. Eu não quero que todo mundo veja: uau, aquela pessoa está sempre bem. Ela nunca está sem dinheiro. Ela nunca está isso. Não, não é isso. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Eu quero que as pessoas consigam sentir Cristo, que eu seja a primeira Bíblia lida por aqueles que não conhecem a Deus. E quando eles olharem para mim, eles falarem: olha, no meio dessa tempestade, você está com essa paz toda. O que é que tem? O que é que acontece com você? Que paz é essa? Tá o mundo falando de guerra, tá a escassez, você tá desempregada, você tá no momento de enfermidade. Eu vou te visitar e saio visitada. Que paz é essa? Que Deus é esse que você serve? O que você tem que eu não tenho? Eu não consigo. E nisso nós estamos sendo a primeira carta lida da vida de alguém. E nós só conseguiremos ser essa carta, essa Bíblia na vida de alguém, se nós conhecemos. Irmãos, não tem como. Não tem como eu viver o que Cristo tem para mim se eu não o conheço, se eu só leio a respeito dele. Então eu te convido nessa manhã. O Senhor está te convidando. Entra para o teu quarto. Gaste tempo nessa intimidade com o Senhor. Gaste tempo estudando a palavra. Gaste tempo pedindo ao Espírito Santo: olha, me orienta. Invista. Irmãos, isso é um investimento naquilo que é a melhor coisa que nós temos. Essa possibilidade. Imagina o Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que reina sobre todos nós. Ele que tem nas mãos todo o poder. Ele se importa tanto conosco que ele nos faz o convite para que possamos conhecer a Ele mais nessa manhã. Ele se importa conosco. Ele convida: olha,
Coloca o meu altar na sua casa. Deixa eu estar aí. Deixa um lugar de honra. Deixa eu ser senhor da sua casa. Porque quando nós não conhecemos quem se torna senhor da nossa casa, é a nossa ferida, é o nosso passado. Quem está ferido, fere. São pais ferindo seus filhos. São filhos ferindo seus pais. Porque ali quem está reinando naquela casa é uma história humana. Mas nessa manhã o Senhor está te convidando. Deixa eu ser o Senhor da sua casa. Deixa eu ser o Senhor da vida, da sua vida. Não reproduza para os seus filhos aquilo que você aprendeu. Não reproduza para os seus filhos o fruto da sua marca, dos seus traumas, das suas rejeições, mas reproduza para os seus filhos aquilo que você conhece a respeito de Cristo. Ele está dizendo: olha, deixa eu restaurar esse altar na sua casa, deixa eu curar suas feridas, deixa eu tocar aonde o homem não toca, deixa eu entrar aonde o homem não entra. Ramande conde que asti, de contiorela mandassai. Deixa eu visitar esse quarto escuro da sua alma, esse lugar fechado, aonde você não permite ninguém entrar porque vai sangrar. E Deus está dizendo: eu quero entrar nesse lugar. Permita, permita. E quando nós permitimos que Deus entre, nós começamos a conhecer o tamanho do amor e da misericórdia dele e o quanto ele quer nos limpar e não nos condenar, o quanto ele quer nos tirar desse lugar de vítima e nos colocar no lugar de testemunho, o quanto ele quer fazer dessa história que os seus filhos sejam edificados através dela. Deixa o Senhor estabelecer o altar dele na sua casa, que seu lugar não seja um lugar de desespero, um lugar de choros, de ansiedade, de depressão, de gritarias, de confusões, que o seu lar não seja um lugar aonde se reúne para falar mal de outras pessoas, mas que seja para falar sobre o conhecimento de Deus. Deus tem algo tão sobrenatural para nossa casa, para nossa família, que nós vamos sair de dentro da nossa casa quando nós formos para a igreja. Lá vai ser onde nós vamos derramar, transbordar de Cristo sobre outras pessoas que ali estão. Nós não iremos apenas para ser telespectadores, mas nós vamos ali para ser aquele que também tem algo para dar, para abençoar o irmão, porque a nossa vida na nossa casa é uma vida de altar, é uma vida de conhecer a Deus, é uma vida de busca. Então eu quero te convidar, você que pode, abre seu microfone, rasgue o seu coração diante do Senhor nessa manhã, convide Ele para se revelar a você, porque nós só vivemos ao nível daquilo que já nos foi revelado. E o Senhor quer nos revelar algo mais profundo nessa manhã. Ele quer abrir o seu ouvido espiritual. Então, você que pode, abre seu microfone. Vamos estar orando em nome de Jesus.